conversando com a Móveis Casa Mia. Temos o nosso diretor aqui com a gente, Thiago, e nós vamos falar um pouquinho de como que a Lei Geral de Proteção de Dados conseguiu trazer mais resultado e com isso trazer mais reconhecimento para a Casa Mia. Nós vamos fazer uma conversa bem descontraída, como sempre a gente faz, e aí nós vamos falar de vários aspectos que trouxeram mais reconhecimento para a Casa Mia. Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, é uma satisfação poder estar falando contigo. Muito obrigado por me receber, por topar aí, falar um pouquinho de como que a gente consegue, né? Como que o método Privacy Grow, o MPG, consegue trazer mais reconhecimento para a Casa Mia. E eu queria saber de ti, Thiago, algum dia tu te acordou de manhã e disse assim, eu quero fazer a adequação da LGPD na minha empresa, fazer a adequação da LGPD é o meu sonho de consumo, eu preciso fazer esse negócio. Bom dia, então. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, né, Arthur, por a oportunidade por estar fazendo parte desse projeto da LGPD, na verdade, e também de estar externando, né, o que é a Casa Mia hoje, o antes e o depois da LGPD. Porque, de fato, eu nunca acordei pensando um dia em, nossa, hoje eu vou querer que a Casa Mia se enquadre, se adeque dentro das leis gerais de proteção. E eu tive a felicidade de um dia o meu amigo aqui comentar com a gente, entrar em contato. Nós ouvimos, né, atenciosamente, porque a gente já tinha lido algo sobre essa importância, né, de protegermos os dados não da empresa e sim de quem está correlacionado com a nossa empresa, tá? Nossos clientes, nossos parceiros, inclusive nossos funcionários, né? E ouvindo as instruções do amigo, seguindo os conselhos do amigo, eu cheguei à conclusão, tá, que eu deveria ter começado antes. Tá? E eu vou dizer uma coisa, além de nunca ter sonhado nunca ter pensado em acordar e adequar a empresa dentro dessas seriam normativas, né? Uma lei, né? A Lei 13.709. Dentro dessas leis, além de nunca ter acordado, eu nunca imaginei também, nunca ter acordado e sonhado em fazer isso e pensado em fazer isso, tá? Eu nunca imaginei o quanto seria gratificante, tá? Saber que isso ia fazer a Casa Mia evoluir como empresa, tá? Porque a gente aprendeu também a se reestruturar com todos os conselhos que tu vem nos dando, tá? Eu fico muito agradecido, é uma honra para mim poder participar desse projeto junto com a Casa Mia, né? A Casa Mia é uma referência aí na produção de móveis para cozinhas inicialmente, agora com uma linha nova para roupeiros, né? Exato. Muito resultado sendo trazido para Bento Gonçalves, né? E atendendo o que antes era só a região sul, agora o país inteiro também, né, Thiago? Exatamente, a Casa Mia, além de estar atuando no país inteiro, também mercado externo, né? São mais de 15 países que a nossa empresa já exporta, né? E ter isso aqui na cidade é algo que nos enche de orgulho. Bem como a Privacy Grow, né? A PG também é aqui de Bento Gonçalves, então todo o faturamento dela aqui traz receita para o município. É muito bacana ter isso. E Thiago, eu queria saber de ti, por que tu ficava resistente? Por que tu não queria fazer LGPD? Ou por que tu não dava esse passo? Por que tu não ia para cima disso e não colhia esses benefícios, esse reconhecimento todo? Alguns motivos aí pelos quais tu entendia que a LGPD não era algo importante. É aquela velha história, né? A gente sempre tem uma certa resistência a coisas novas. E a LGPD, no Brasil, ela é recente, né? Sim, 2018, 5 anos. No Brasil, ela é recente. E você acaba não se dando prioridade para aquilo que você às vezes não compreende. Tá? Quando eu lia
sobre LGPD, para mim era uma coisa muito distante. Isso é coisa para banco, isso é coisa para multinacional, isso é coisa para televendas, né? Cartão de crédito. Na minha cabeça era isso. Tá? Então a gente tinha uma certa resistência por achar que não era prioridade. Outra coisa, vai nos dar trabalho. Né? Para que agregar mais uma atividade dentro da nossa empresa? Tem pouco tempo, né? Já temos pouco tempo, né? Para que nós vamos agregar mais essa atividade dentro da empresa se talvez não seja tão importante? Tá? E aí depois que vocês nos explanaram a importância e o porquê, a gente decidiu iniciar esse processo por aquilo que eu comentei antes, né? Pela importância de proteger tanto a empresa como as pessoas que vivem ao nosso redor, tá? Os colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores. Tá? Então, assim, foi o teu start, o start do que você explanou para nós, tá? Que nos demonstrou a importância disso fazer. E a gente não se arrepende, aliás, a gente quer perpetuar e avançar cada vez mais, né, dentro da LGPD. Entendi. Então, questão de tempo, né? É uma questão que a gente imagina que não tem, mas depois a gente vai ter que ter tempo para fazer quando for notificado, né? Questão de investimento, né? Pô, porque isso custa dinheiro também, né, Thiago? A gente tem que ser sincero, tem que ser honesto, né? Tem que ter investimento econômico, né? Mas quando vem a notificação, tu também tem que desembolsar muito mais, né? Então a gente consegue antecipar isso. Reduzir risco também é uma forma da gente ter mais resultado e a gente ter mais reconhecimento, né? Tu falasse muito a respeito do respeito com os dados do teu cliente, do teu fornecedor, do teu colaborador, né? Então, tu tem um reconhecimento social, né? Tu te preocupa com as pessoas, tu tem um reconhecimento pessoal, né? As pessoas olham pro Thiago e dizem, pô, esse cara aí é um cara que demonstra respeito praticamente e efetivamente. Isso traz um dividendo intangível para a Casamia, né? Então agrega valor ao produto, à marca, né? E esse valor ele acaba sendo tangibilizado no mercado, né? O pessoal quer consumir de ti. Exatamente. Sabe que te ouvindo falar agora me veio uma analogia, se tu me permite, tá? Relacionado a softwares. As empresas elas se preocupam muito, tá, em ter toda a parte de software legalizados, né, porque estão às vezes muito mais preocupados em não levar uma notificação, como você comentou, né, mas se esquecem que talvez não, com certeza é muito mais importante tu estar preocupado com os dados dos teus funcionários, com os dados dos teus clientes, tá, com o respeito com as informações de cada um, do que simplesmente a legalidade de um software. Então os empresários, muitas vezes, eles gastam fortunas em estar preocupado, que é o correto, né? A Casamia, ela até neste ponto, 100% do que a gente tem aqui de software são legalizados, tá? Mas a gente ainda, daí gasta dinheiro com isso, mas não se preocupa com a proteção de dados de quem está com a gente, o colaborador, o cliente, o fornecedor. Move a montanha toda, né? Exato. E aí tropeça no pedregulho, né? Exatamente. Porque o investimento da LGPD ele não é um investimento que chegue nem perto de um investimento de fazer uma legalização de software, né? Então é um investimento que ele é necessário, mas ele não vai doer tanto, porque ele vai trazer muito mais benefício do que o que tu vai investir, né? Então pensa ali que uma empresa que fatura baixinho, 40 mil por mês, 480 por ano, se a gente for olhar 113 itens que o método Privacy Grow analisa, multiplica isso por cada infração que ela vai sofrer, né? São 9.600 por infração, se eu pegar 10 infrações ali, já são 96 mil. O faturamento de 3 meses já fica comprometido só com uma notificação. Então a gente consegue tangibilizar desse jeito também. Muito embora não seja o meu interesse olhar para o copo meio vazio. Eu quero olhar para os benefícios, eu quero olhar para o copo meio cheio, eu quero olhar para o que traz para a gente, né, Thiago? E é sempre essa a minha abordagem, de construir junto, né, de agregar valor, né, de aglutinar as pessoas em torno de fazer mais e fazer melhor, né? E Thiago, quando vocês olharam para os processos, que a gente deu uma olhada nos processos, a gente conversou sobre processos, tu percebeu ali a oportunidade de otimizar esses processos
e a partir dessa otimização a gente conseguir ter mais olhar para os dados que estavam ali, a gente coletar esses dados, a gente controlar esses dados e a gente ter mais resultado trabalhando em cima da efetividade do processo em si? Depois que tu veio nos dar essa consultoria e nos ajudar a implantar LGPD aqui dentro, eu observei que eu não conhecia a minha empresa. Porque uma indústria, no nosso caso especialmente, tá? Ela vai crescendo organicamente. E muitas vezes você não para analisar tudo aquilo que tu gerou, tá? De informação, tudo aquilo que tu tem de dado e também como tu estruturou esse banco de dados. A gente nunca tinha parado, como eu comentei anteriormente, às vezes a gente encara isso como sendo um processo burocrático, né? E a gente deixa isso para segundo plano. Mas quando tu veio aqui na nossa empresa e começou a nos fazer questionamento, aonde que se guardava informação, como que se guardava, onde é que é o cadastro, onde é que é o banco de dados, a gente viu a oportunidade de a gente se reorganizar e otimizar o banco de dados, as informações. Então a gente aprendeu a organizar, tá, por tipo de informação, por o que poderia ser público dentro do nosso servidor e nosso banco de dados, aquilo que tem que ser arquivado com maior cuidado, aquilo que se necessita um backup, aquilo que não necessita. Então a gente observou que não é somente a gente estar preocupado em guardar as informações, né? Mas a gente está tendo a oportunidade de se reorganizar, de se reestruturar. Então assim, a LGPD, eu acho que dentro das empresas, ela vai começar também a mostrar para os empresários, para quem necessário for utilizar, tá, se enquadrar dentro dessa lei, quão é importante saber fazer gestão de dados. Ela está trazendo organização para as empresas. Ela não é somente vou proteger o dado, mas sim eu vou ajudar a tua empresa a se organizar, é uma questão cultural, né? As empresas, elas estão sendo reconhecidas por olhar para o processo, trabalhar o processo e a partir de trabalhar o processo, extrair mais resultado daquele processo que ele tinha. E isso gera reconhecimento quando esse processo é visto de fora, né? Então, se a gente acredita que planejamento, né, e ações práticas em cima desse planejamento, eles conduzem para melhores resultados, conduzem para mais reconhecimento. Tu acha que essa afirmação ela pode ser verdadeira, Thiago? Então, se eu pego lá, trabalho em cima do meu planejamento, né? Agora a gente está falando de uma coisa que é não só olhar para o processo, né? Mas olhar ao longo o processo ao longo do tempo, né? Se eu consigo planejar isso, consigo planejar mais, tu acha que isso consegue também otimizar os meus recursos, né? Os meus investimentos e a partir disso trazer mais resultado para a gente? Sem dúvida nenhuma. Porque muitas vezes a gente gasta energia com aquilo que não é necessário, tá? E a gente revendo nossos dados, revendo nossas informações, tá? Analisando novamente toda essa estrutura de como arquivar os dados. E quando a gente fala em como arquivar os dados, as informações, não é só eletrônico, né? É fisicamente. Onde é que vai ser o meu arquivo morto e quem vai ter acesso a ele? Os documentos que eu gero aqui dentro, quais os destinos que eu estou dando para eles? Tem até uma questão ambiental. Às vezes a gente se pergunta, precisa papel para isso? Porque se eu vou estar gerando essa informação dentro da empresa, eu vou estar expondo os dados de alguém. Se realmente precisa isso, não pode ser de uma outra maneira, uma maneira eletrônica? Então a LGPD, ela está nos permitindo a rever até quais dados gerar, como gerar, quais informações gerar, tá? Como arquivar e se de fato precisa gerar essas informações e tornar elas visíveis para todo mundo. E tem uma questão importante também que é como descartar isso, né?
Exato. Como é que eu vou descartar? Eu gerei uma tonelada de papel, né? Isso não é uma coisa assim, um número absurdo. É fácil gerar uma tonelada de papel. Muito fácil. É muito fácil. Como é que eu descarto isso? Eu vou ter uma picotadora para fazer isso? Eu vou incinerar isso? Pensa que eu estou incinerando, não estou contribuindo com a redução de carbono, né? Pelo contrário, estou jogando carbono no meio ambiente, né? Eu tenho um parceiro que consiga dar destino adequado a esse papel de uma maneira que vá respeitar o ambiente, que vá respeitar a segurança de dados, né? Então, essa questão que tu traz, Thiago, ela é fundamental, né? Então, são preocupações que talvez a gente não tivesse antes, né, de implementar um processo de lei geral de proteção de dados, se a gente não olhasse para o meio ambiente, não olhasse para esse tipo de coisa. E quando a gente vai pensando sobre isso, a gente já pensava sobre isso e aí a gente consegue aprimorar esse pensamento também, né? Não sei se isso pode acontecer. Não, mas acontece, até ouvindo você falar agora, né, e fazendo agora uma análise, uma linha do tempo, né? De quando a gente começou, já são uns 2 anos que a gente vem trabalhando, 2 para 3 anos, né? Exatamente, LGPD, exatamente. Né? Aqui dentro da Casamia, a gente, olha como é interessante, né? A gente fez uma revisão do banco de dados nosso, a gente fez uma revisão de processos, uma revisão de geração de informação, se precisa gerar essas informações, né? E agora, a gente fazendo essa retrospectiva, a LGPD nos fez até pensar em questões ambientais. Para que gerar esses papéis? Então, ela muda a cultura da empresa. Tá? O trabalho que a tua empresa trouxe para dentro da Casamia, a tua consultoria, a tua gestão, o teu trabalho em fazer gestão de LGPD dentro da Casamia mudou a cultura e os processos dela. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Que legal. É um feedback para mim que me deixa muito honrado, muito feliz, sabe, Thiago? De verdade, de coração. Te agradeço muito por me dar esse feedback e isso faz com que a gente acorde todo dia de manhã com mais vontade de levar esses benefícios para mais empresas, para mais empresários. E sabe que eu dediquei a minha missão de vida em ajudar as pessoas a recolherem mais reconhecimento do mercado, da sociedade, pessoal, autorreconhecimento através da proteção de dados. Esse ano eu vou ajudar 100 empresas a estarem mais adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E a Casamia é uma delas, a gente agradece. Muito obrigado. Thiago, se tu tivesse que falar ali para quem está nos assistindo, dá um recado. Que recado tu darias aí para o pessoal que está lá assistindo a gente? Olhando para aquela câmera lá e dizendo para eles, o que tu dirias? Senhores empresários, né? Eu acho que é o teu público que tu busca, né? São as empresas, né? Os empresários, os autônomos, o pessoal que quer, o pessoal que não tem reconhecimento que merece. Eu ajudo esse pessoal a ter mais reconhecimento. Então, as pessoas que estão achando que se esforçaram, trabalham de sol a sol, estudam, se dedicam, se esforçam muito, são honestas e não têm o reconhecimento que merecem, eu ajudo elas a terem esse reconhecimento através da proteção de dados. O conselho que eu posso dar, tá, é bem simples. Pense no próximo. Tá? Você pensando no próximo, o respeito aos dados do próximo, proteger o próximo ainda mais com esse mundo de fake news que nós temos hoje, né? O conselho que eu posso dar é que mudem a cultura de encarar isso como sendo burocracia, tá? E sim, vocês estão fazendo uma sua parte para melhorar a nossa sociedade, tá? Melhorar o nosso respeito com os dados dos outros, as informações geradas sobre as pessoas, as empresas. Encarem isso, tá, como sendo uma oportunidade de melhoria do seu negócio. E não somente como sendo uma exigência ou uma burocracia a mais a ser colocada no nosso dia, tá, de empreendedor. Tá? Encarem como sendo uma oportunidade, tá? E não como sendo mais uma dificuldade. É só esse conselho que eu tenho a dar para você, autônomo, empresário, tá? Gerador de dados e de informações. Thiago, muito obrigado mesmo. Obrigado. Por nos receber aqui, por dedicar um pouco do teu tempo
que é precioso, eu sei que ele é muito, muito ocupado. Agora, esses tempos aí tu estava na Alemanha lá, né, Hannover, é isso? Estamos numa feira na Alemanha e fomos visitar algumas empresas na Itália também. Excelente, parabéns pela Casa Mia, parabéns pelos 15 anos que vocês completaram agora dia 20 de junho, é isso, né? Isso. Pô, que legal, é uma grata satisfação participar dessa história, eu fico muito honrado e muito feliz. Muito obrigado e, na verdade, sou eu quem tem que agradecer, tá? O meu amigo aqui, o dia que ele veio nos visitar e nos mostrar e insistir, tá? Que a gente deveria, tá? Compreender e participar de todo esse projeto, tá? Da LGPD, e nos demonstrou que a gente deveria fazer parte disso e hoje eu sou eternamente grato. A Casa Mia só tem a agradecer, tá? Só tem a agradecer tudo que você tem feito por nós. Obrigado, uma excelente semana aí pra gente. Obrigado. Vamos em frente. Valeu. Junto. Obrigado. Valeu. Um abraço.